Aqui nós havíamos chegado em Palmópolis, Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, né? E já tínhamos encontrado o nosso amigo Elton Oliveira e ele está nesse carro aí na frente. Nós estávamos deslocando lá para Rubim, pro sítio dele lá. Ele veio nos encontrar aqui na cidade. E agora nós vamos fazer uma viagemzinha de terra, mas é pertinho, não é demorado demais não. E ele morou. Aliás, eu acho que não foi aí não. Talvez ele tenha morado. Tô titubeando um pouco porque eu tô confundindo os dados, né? As informações. Eu acredito que ele morou aqui uma época, mas depois mudou lá para Catajás. E depois de Catajás ele acaba mudando lá para Rubim, para um sítio, mas não é no município, mas não é dentro da cidade, né? É um sítio na verdade é uma fazenda de um amigo chamado Hélio. E lá tem um sítio que ele mora lá, tá morando lá. E para contextualizar os que estão aportando aqui no canal pela primeira vez, né, com esse vídeo aqui, ou então talvez já tenha assistido outros vídeos mais de música, né, os vídeos que eu normalmente posto aqui. Eu estou fazendo uma viagem aí para o Vale do Jequitinhonha, onde estamos, saí daqui de Belo Horizonte. E eu falo daqui de Belo Horizonte porque essa gravação, essa edição da imagem aqui, quando eu estou publicando, é posteriori. Eu inclusive havia perdido essas imagens e só achei depois. Aí também foi bom, achei bom. E eu gosto de colocar esses vídeos para rodar e conversar aqui em cima da imagem. Eu gosto de falar de coisas, pessoas, falo do que eu aprendo com as pessoas, os costumes, cito as pessoas que de alguma forma me impressionam pela sua forma de ser, pelo que elas dizem, pelo que elas falam, as pessoas que eu admiro, né? E gosto de fazer alguma contemporização com algo assim que tiver um nexo, né, com a história aqui, com a estrada, o vídeo. Eu gosto muito de voar de drone, eu tenho diversos vídeos de drone e nesses voos eu costumo ir conversando. Às vezes durante as nossas conversas aqui, às vezes eu leio um texto bíblico, leio um poema, leio uma crônica, cito algum pensador, algum filósofo, cito pessoas simples que têm uma fala marcante, às vezes algo que ele costuma dizer, né? Cito ditados populares, cito provérbios, né, de vários povos, né? Às vezes faço alguma metáfora, né, com algo que eu conheço. Então estou dando um parecer, fazendo uma juntada do que é o canal, do que são esses vídeos meus, né? E eu aproveito a oportunidade, né, aproveitando a toada aqui, falando para quem está chegando, quem está aportando aqui agora, eu quero agradecer os novos inscritos, né, que tem aumentado. É um canal muito modesto, né? E essa história de drone, ela não dá muito certo não, sabe, para atrair gente não. Eu observo que a maior parte dos caras que tem canal de drone, os meus colegas droneiros, os canais que mais dão certo são aqueles que não focam no drone, no voo do drone. Eles podem até falar de drone, mostram um voozinho e tal, mas alguma coisa, mas não é o voo do drone que atrai.
Agora, o drone, ele é uma sensação muito agradável para voar. Ele realmente, assim, é, aqui perto de casa tinha um terreno, uma terraplanagem enorme, assim, muito grande. Agora estão construindo uns galpões, mas ficou muitos anos aí parado só com a terraplanagem. E lá era um local que o pessoal do aeromodelismo gostava de ir para voar, e ficavam voando, e tinha muito droneiro que ia para lá também, e aquilo virava uma festa. Eles levavam umas barracas dessas de praia, assim, aquelas grandes, sabe? Com 4 pés, né? Com 4 estacas e o teto, e levava churrasqueiras, né, refrigerante, comida. E aí, certo é que passava o dia lá. Isso e foi aqui perto de casa, mas antes, a um pouco mais distante, a uns 10 quilômetros de distância, tinha uma parte dessa turma veio de lá, desse outro lugar, que era a mesma situação, era um terreno de uma empresa lá muito grande, e eles gostavam de voar. E para quem conhece a região, eu estou falando aqui da Ceasa, próximo da Ceasa, na BR-040, próximo ao posto Bonanza, um empreendimento empresarial que tem aqui, que está sendo construído galpões vinculados aos empresários da Ceasa, né? Não sei se é bem a Ceasa não, mas é os empresários da Ceasa. E o primeiro era lá em cima, próximo do anel rodoviário, também do lado direito. Na época era eu não me lembro o nome daquele bairro ali, mas próximo, na 040, chegando no anel rodoviário, um pouco antes, em frente ao aterro sanitário, a referência que eu consigo falar. Mas então havia esse pessoal lá, e eu estou citando eles porque a grande maioria, eles acabam tendo canal de drone, eles gostam e tal. Então existe realmente uma grande quantidade de canais de drone, mas eles não fazem muito sucesso, é o que eu percebo, é o que ocorre comigo. Por melhor que seja o voo, por melhor que seja a qualidade do drone, a qualidade das imagens produzidas, os ambientes que se busca, mas tem muito voo ruim também, né? Muita imagem ruim, sabe? Então acaba que não, né? É difícil de achar um canal que o droneiro ele foque na qualidade do resultado, né? Do voo do drone, né? Então eu não sei se é isso também não. Às vezes eu acredito que, né, eu estou falando uma coisa aqui que por empirismo, né? Um achismo danado, eu não tenho certeza não. Mas a certeza que eu tenho é que não faz muito sucesso não. Os que focam no voo não dá muito certo não. Mas tem cara aí que tem muitos seguidores, né? Bom, mas voltando aqui para o vídeo, o Elton Oliveira, que vai aí nesse carro, ele tem um canal chamado Nordeste Minas Gerais. É um canal de YouTube, e ele faz umas imagens nesse canal dele. Ele é pastor também, e ele gosta de fazer umas imagens, mostrar esse lugar. É um vídeo feito esse aqui, ele põe a câmera no carro e segue viagem aí, mostrando o lugar, mostrando as paisagens. Mas ele gosta de fazer assim, como um vlog, sabe? E ele para muitas vezes, palestra ali, fala alguma coisa, né? Explica que lugar é aquele, onde é. O canal dele é muito bacana. E foi isso que me fez conhecer a região aí, essas falas dele. E eu havia me proposto fazer uma viagem para ir, porque eu não conhecia o Vale do Jequitinhonha abaixo da BR-116, pela via 367, se eu não me engano. Ali eu não conhecia, né? Eu só conhecia a da 116 para cima, vindo aqui na direção de Diamantina, né? Saindo em Gouveia, Curvelo,
até chegar aqui, de lá de Itaiobim. E de Itaiobim para baixo eu ainda não conhecia, fui aí para conhecer. E ele gentilmente me convidou para ir com a minha família lá para conhecer a casa dele. Ele estava mudando para um sítio e então eu aceitei e estamos indo. Já fizemos a viagem, foi uma viagem maravilhosa, conheci pessoas encantadoras, todos nos trataram muito bem, ficamos fãs do povo do Vale do Jequitinhonha, porque estivemos em 3 cidades, assim, parando, ficando algum tempo. E em todas as 3 cidades que nós paramos e ficamos, as pessoas realmente, assim, sabe, nós ficamos deslumbrados com essas pessoas. Todas do mesmo nível e todas de altíssimo nível, de uma educação, de uma fineza no trato, de uma forma tão meiga para nos receber, tão carinhosos e todos assim muito respeitosos, muito cuidadosos com as palavras, com os gestos, com as atitudes, o que nos força a nos esforçarmos, até quase um pleonasmo aqui, né? Muito mais para nos posicionarmos, nos comportarmos com o mesmo nível daqueles que nos recebiam lá. Estão passando em algum lugar umas viaturas, deve ser bombeiro ou polícia. Tá um barulho, não sei se está chegando aqui no áudio, mas já deslocaram, já passaram. Mas sim, então nós ficamos, eu e minha família, encantadíssimos com as pessoas daí, a região, e realmente aí tem mais uma característica, pelo menos até onde nós tivemos, assim, nas minhas percepções, tem uma característica de turismo rural, sabe? Porque eu acho que esse lugar tinha que ser mais explorado turisticamente, sabe? Dado a beleza, a imensidão do lugar, um lugar, né, fascinante. Criam muito gado aí também, né? Tem muito pasto, né? Aquilo tudo é gado, olha lá para ver, né? E o tempo todo aí a gente vê muito gado. Eu não compreendo, eu sou como diz minha mulher, eu sou um passarinho urbano, né? O Belchior tem uma música maravilhosa que ele fala disso, uma música muito profunda, né? Que fala de morte, vida, e fala de um cidadão que era um passarinho urbano. A música fala assim: era um cidadão comum como esses que se vê na rua. E aí fala as características. A música é linda, 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 né? Belchior é um filósofo, né? Que ele realmente é um filósofo, né? Mas eu falava de ser um passarinho urbano porque eu não entendo assim, o que são terras agricultáveis, né? O que são terras mecanicamente agricultáveis, né? Por exemplo, o que precisa ter, que tipo, né? Então eu não sei se aí seria apropriado, mas por exemplo, eu também não conheço, não sei o clima, né? Se serviria para plantar, quais as culturas que são plantadas aí. Por eu não possuir essa cientificidade, eu acabo não sabendo o que dizer. Mas de sorte que o que eu percebi aí é que existe um forte apelo para a pecuária, talvez pela quantidade de pastos que tem, né? É um local realmente, tem muito gado aí e umas paisagens belíssimas, 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 né? E as pessoas, como eu disse, são muito mais do que a própria terra, do que as demais coisas. As pessoas são encantadoras. As que nós tivemos contato, tudo foi perfeito, né? Tudo foi maravilhoso, o nível de educação e tudo foi encantador. As pessoas foram realmente assim encantadoras. E nós chegamos aí e nessa data, um pouco mais tarde, houve um casamento. Eu já tinha consciência de que haveria esse casamento. Nós já estávamos convidados
para participar desse casamento da Slaine e do Juraci, que são também uns encantos de pessoas. Eles já viviam juntos, são pais, avós, mas resolveram se casarem, fazer uma cerimônia religiosa, uma confirmação de votos, né? E certo é que aí eu fui lá, filmei, fiz uns vídeos com gimbal, com drone, fiz diversas imagens com drone e trouxe aqui pro canal. Até que essas imagens eu postei elas não listado, porque eu não queria expor, eu não me sentiria bem expor as pessoas, e ficaria constrangido se causasse algum constrangimento. Então eu deixei para eles próprios oferecem o link para quem eles querem, sabe? Foi uma forma, procurei respeitar isso neles aqui, e não quero assim ficar insistindo nisso, né? Mas sim, até para dar continuidade à nossa conversa aqui, eu gosto muito dessa natureza, de filmar a natureza, gosto de musicar também os vídeos, porém, mais recentemente, eu tenho me sentido inspirado a ter essas conversações aqui, a tratar, a conversar, falar das coisas, falar das pessoas, falar dos lugares. Às vezes eu quero fazer uma reflexão, eu paro quando eu estou viajando sozinho, né? Eu vou fazer um voo com o drone, eu paro um pouco, eu sempre penso também, uma coisa que eu tenho falado aqui, mas é um sentimento antiquíssimo meu, inspirado na minha mãe. Eu falo muito da minha mãe aqui, eu falo das minhas inspirações, né? Falo do meu pai, falo das pessoas que eu admiro, e essa questão de falar da minha mãe, a inspiração que ela me causa é porque ela faz uma oração ou umas orações, assim, umas preces muito piedosa, sabe? Parece um poema, sabe? Parece que ela está num recital de poesia, assim, que a prece dela é linda, sabe? Umas palavras lindas, assim, e muito emocionada, mas muito emocionada. Ela já é octogenária, então, né, dado a idade avançada dela, assim, ela tem um jeito de falar muito próprio dos velhos, né? Se eu sou velho, imagina minha mãe, né? Então, ela tem essa característica, assim, bastante humanística, sabe? Eu falo da inspiração dela, porque na viagem, a gente fazendo uma viagem dessa, assim, me ocorre muitas vezes aquelas pessoas, né, me vem ao pensamento, aquelas pessoas que poderiam estar viajando, gostariam de estar fazendo uma viagem dessa, mas não podem por questão de saúde, por qualquer limitação que elas tenham. Às vezes está em cima de uma cama ali, não tem condição de viajar, está doente, está passando mal, outras estão lá no leito de um hospital, outras estão no asilo, outras estão sem aquela perspectiva de uma viagem, sem condições de viajar. E quando eu gravo um vídeo desse, eu gostaria que essas pessoas assistissem e soubessem que alguém aqui tem um sentimento por eles, que gostaria que eles se sentissem bem, que eles percebessem, conseguissem captar a energia, a sensação agradabilíssima da viagem. A viagem, ela é um fenômeno, ela nos causa um bem muito grande. A viagem nos emociona, a gente é uma troca de conhecimento, a gente sempre aprende muito numa viagem. Tem lugares que nos emocionam, não só pelas histórias, pelas pessoas, mas porque parece que tem uma energia mesmo ali que toca a gente, que faz com que a gente fique sensibilizado com uma questão ou outra, com o que a gente vê.
E tem momentos que a gente tem vontade de mudar para o lugar até, né? Tem lugares que é tão bacana que a gente fala, ó, tem vontade de mudar. Até que eu não devo me queixar, eu, graças a Deus, me sinto bem instalado, né? E gosto aqui da minha região. Conforme eu disse, minha mulher fala comigo que eu sou um passarinho urbano, né? Que eu sou muito urbano, né? Não tenho características assim de eu me acho até provinciano, sabe? Eu me acho provinciano. Eu não, eu tenho alguns traços em mim que eu acredito que são típicos de pessoas de roça, mas nem todo mundo acha isso, né? Acha que eu sou urbano. Bom, mas eu estou dizendo isso porque certos lugares eles têm uma carga emocional muito grande e nos toca muito. Então, por essas pessoas às vezes não está nessa condição de poder fazer uma viagem dessa, eu muitas vezes dedico esses vídeos muito especialmente a essas pessoas que eu estou citando aqui, que estão impossibilitadas de viajar. Embora eu não deixo, não desprezo e gosto de mencionar todos aqueles que estão aqui assistindo, né, que estão participando conosco, estão junto com a gente aí, acompanhando na viagem, embarcado aqui com o carro. Eu gosto de assistir vídeo de viagem, assim, às vezes eu pego esses vídeos aí que vai para o Nordeste, né? O cara tá viajando para Bahia, até para o norte de Minas mesmo, como é o caso aqui, que é Nordeste de Minas, né? Mas o norte de Minas, Montes Claros e Januária, e fica acompanhando ali aquela saga, maratonando, né? Aquela história, eu acho tão bacana. Eu me envolvo, parece que eu vou junto ali na viagem. E eu, por sentir isso, eu ficaria feliz se eu percebesse que as pessoas também têm esse tipo de sensação a nos acompanhar aqui. Então, é por isso que eu me sinto inspirado a gravar né, e depois postar aqui. Como eu aqui, voltando ao vídeo, falando da estrada, como eu não conheço a estrada, né, eu vou acompanhando o Elton Oliveira aí, ele tá acostumado bem com a estrada e eu tô indo, né, tá indo bem, não tô, né, assim, tô achando que tá fluindo até bem. Daqui um pouco tá chegando e o lugar que ele mora lá eu já conheço pelos vídeos, porque ele gravou os vídeos, né? Aí eu já conhecia, né? Quer dizer, eu tô falando num pretérito já passado, né? Um pretérito passado é pleonasmo, né? Mas pretérito perfeito. Sim, mas às vezes eu até tinha uma outra coisa aqui na cabeça para falar. Eu não costumo, não faço assim, não acho que eu nem nunca fiz escrever um roteiro pro vídeo, né? Eu tenho até a inteligência artificial, no caso o ASK Studio, que é um programa fantástico. Nem sei se é programa, né? Mas aqui eu acho que a gente dá uma paradinha aqui, ó, só para alguém desembarcar do carro dele aí, e é ele que desembarca lá. Bacana. Falou, vai falar alguma coisa aqui comigo, mas é uma parada muito breve. Até eu fiquei, que eu não estava lembrando desse momento aí, né? Agora, se for ficar parado aí, eu vou fazer um corte no vídeo aqui e dar continuidade. Bom, eu percebi que dá para continuar, não é difícil. Não é demorado, né? Falei difícil. Mas eu falava da inteligência artificial, que nos ajuda muito aqui. Aí, às vezes, a inteligência propõe que se faça um roteiro, que se faça né, como parte da estratégia aqui para melhorar a apresentação do vídeo e tal, mas eu prefiro falar de maneira assim coloquial, sem um script, sem
sem preparar o vídeo, né? Sem preparar, aliás, o roteiro para o vídeo. Aí eu vou falando de acordo com o que eu estou sentindo, com o que me ocorre. Eu não tenho assim, né, né, eu sou despretensioso. Eu quero que as pessoas se sintam bem com isso aqui. Não quero, né, profissionalizar, transformar isso aqui numa empresa, né? Deve ter mais. Né? Uma empresa. Eu me lembrei até de um primo, né? Ele tem um senso de humor muito. Chama Fernando, ele tem um senso de humor muito grande. E aí eu me lembro dele. E de fato ele tem uma empresa, sabe? Mas quem vê ele falando não imagina que seja realmente uma empresa, porque ele fala assim, desconstruindo o ideário de uma empresa, né? Ele fala de um jeito brincando, assim, a empresa. Aí as pessoas pensam, mas ele faz de propósito, né? Ele que tem um senso de humor muito, né, muito desenvolvido e consegue brincar com as coisas, né? A empresa, e eu acho fantástico isso. Eu gosto desse senso de humor nas pessoas, eu gosto de gente que se alegra, né, com as coisas, motivada, né? É, eu admiro isso, né? Porque a gente já vive tanta dificuldade, já tem tantas questões, né, que às vezes nos incomoda, nos entristece. Então tem tanta coisa ruim para tirar as energias da gente. Então tem que ficar alegre, né? Procurar viver com o máximo de alegria, né? Eu acho que tem uma questão hormonal nisso, na alegria, né? A serotonina, por exemplo, é o que causa bem-estar, né? Causa a sensação de bem-estar, né? Assim como a neuroadrenalina vem carregada de uma série de outras substâncias, né? Por exemplo, a neuroendorfina, né? A pessoa toma um susto ali, um bicho, um cachorro bravo ataca, a pessoa tem uma descarga de neuroadrenalina e junto com isso vem a neuroendorfina e tem uns hormônios que preparam a pessoa para enfrentar ou fugir, né? E suportar qualquer um dos dois, né? A gente é assim mesmo, né? Acho que no caso, né, eu ia até estender, aprofundar nisso, mas é de forma empírica, eu não estudei para falar disso, porque tem certos assuntos que a gente tem que ler, tem que estudar, tem que se preparar para falar, né? Eu ia falar da serotonina, da progesterona, né? Ia falar dos feromônios, né? Mas isso aí precisa realmente estudar o assunto, né? Aqui ele está nos orientando a continuar e a chegar na casa dele sozinho, que ele vai entrar aqui na fazenda do Hélio, eu acho que para deixar alguém lá que está com ele aqui. E daí nós vamos avançar, que é de imediato aqui, né? Não tem demora não, e tá logo na frente aqui a casa dele. Bom, encaminhando para o encerramento do vídeo, eu me despeço aqui de vocês, agradeço a companhia e, né, espero que vocês tenham gostado dessa viagem conosco e é sempre uma satisfação. Para finalizar, tem uma série de vídeos dessa estadia nossa aí no Vale do Jequitinhonha, está aqui no canal, postados publicamente, amanheceres maravilhosos com luzes que parece luzes mágicas, luzes santificadas, tem imagens maravilhosas feitas com drone, e também os vídeos de estradas, viu? Fiquem todos com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no coração de todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Chegamos. Nessas árvores aqui, ó.